presença de Deus habita dentro de você, não é o lugar que vai mudar você, é você que vai levar a presença de Deus a pessoas que estão no pique-a-sé, naquele ambiente e que precisam ser servidas. Pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de uma palavra amiga, pessoas que precisam apenas que você ouça. Quanta gente que só precisa falar e você só precisa ouvir, sem precisar falar nada, porque nós estamos vivendo em um mundo globalizado que não para. Então as pessoas muitas vezes só querem ser ouvida, mas não tem gente para ouvir. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. Tem gente que não tem mais tempo para ouvir. Tem gente que alguém começa a contar um problema, ele fala: não, eu tenho meus compromissos, não vou nem me envolver nisso aí. Por causa do mundo globalizado e a velocidade que estamos. Só que o céu nos escolheu para servir. Aleluia. O céu escolheu você como exemplo de Jesus para você servir. Aleluia. O dia que você não conseguir servir a ninguém, você perde a utilidade do céu. Eu preciso frisar isso aqui. O dia que nós não formos úteis para servir, não tem mais razão para a gente permanecer aqui embaixo. O dia que você não for útil para a vida de alguém, a sob remaia, já vai perdendo a razão de estar aqui embaixo. Eu me lembro que no processo de diagnóstico do meu saudoso filho, o Senhor começou a nos colocar em lugares para servir pessoas que lutavam contra o câncer, contra depressões, contra crises de ansiedade, contra automutilação, contra pessoas que estavam tirando a própria vida. Então aquilo que para você é caos, para Deus é solução para servir alguém. Aquilo que muitas vezes para a gente é terremoto, é vale, é deserto, é o céu dizendo: eu estou preparando você para você servir melhor. Agora perceba que Obadias está arriscando a própria vida. Porque se o rei sabe que ele está escondendo o profeta, ele também vai morrer. Então servir pessoas, muitas vezes, vai custar a nossa vida. A nossa vida estará em risco. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Talvez a pessoa que você vai servir vai ser tão extraordinário em Deus que você vai olhar e vai dizer: eu tenho participação aí, porque eu servi com excelência, eu amei com excelência, eu estendi as mãos com excelência, eu cuidei com excelência, eu direcionei com excelência. Aleluia! Glória, aleluia! Evangelho de João, capítulo 12, vai falar de Marta, Maria e João. Jesus entra depois de Lázaro ressuscitado. Lázaro está ressuscitado. E agora Jesus vai sentar à mesa daquela casa. Só que quando Jesus entra para dentro da casa, Maria se prostra e vai o adorar. É o que ela tem para servir: adoração. Lázaro senta à mesa, porque o que ele tem para servir
é o tempo de mesa. A pergunta é: você está gastando tempo de mesa no seu casamento? Você está gastando tempo de mesa com seus filhos? Você está gastando tempo de mesa com seus amigos? Ou você nem tempo mais de mesa você tem? Perceba que quando Jesus adentra, Lázaro vai estar à mesa. E Marta está na área serviçal. Para que tudo aquilo na casa estivesse limpo, Marta está na parte serviçal. Eu não sei para que área o céu chamou você para servir. Mas de uma coisa eu sei: o céu te chamou além do altar. Aleluia. Oh, glória. Ser igreja aqui dentro é fácil. Mas o céu quer que a gente seja igreja lá fora. Diante daqueles que estão condenados pela sociedade e que precisam ser servidos. Aleluia. Jesus, quando termina de lavar os pés, ele diz: está chegando a hora de alguém levantar contra mim o calcanhar. Ele está falando de Judas. Mas a nenhum momento Jesus deixou de servir Judas. Porque você precisa aprender algo aqui nessa noite. Não é por aquilo que as pessoas fazem com você que você tem que parar de servir. Porque quando a pessoa te machuca, te fere, te frustra, ela está mostrando quem ela é, não é você. E qual é o problema? Muitas vezes quando alguém te fere, te machuca, você fala: não vou mais fazer, não vou mais atuar, não vou mais estender a mão. Porque a gente tem essa deficiência de generalizar. Mas quando uma pessoa erra com você, é o caráter dela que está sendo revelado. É Deus muitas vezes mostrando para você: eu não deveria fazer parte de um quadro íntimo da sua vida, mas você trouxe para perto. Oh, glória. Foi você que trouxe com a sua mão para dentro de um nível de intimidade que o céu não permitiu. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O batista está arriscando a própria vida. O nosso adversário muitas vezes nos coloca risco na nossa própria vida todos os dias. Por quê? Porque quando você sai para servir, o adversário arma ciladas dele, mas nenhuma delas terá êxito contra a sua vida, porque quem te chamou te garante, quem te escolheu te garante. Ele mandou que andasse a rebaia. Aquele que te selecionou te garante. Aí o texto discorre, eu começo a tomar em sério. Aleluia. Porque Obadias está cuidando dos profetas do Senhor. De quem que você está cuidando? Você está cuidando de quem Deus confiou nas suas mãos para servir? Antes do meu filho partir, nós cuidamos, nós servimos o meu filho. Antes da minha mãe, 3 meses depois partir, nós servimos a minha mãe. Um mês depois parte o meu tio, nós servimos o nosso tio. 2 anos depois parte a minha sogra e nós servimos a nossa sogra. Nós retornamos ao Paraná depois de 40 dias com a família. E aí nós começamos a ser servidos. Porque nós estávamos num processo de luto e parecia que aquilo não ia acabar. Mas eu aprendi algo nesse processo. Que nesse tempo que eu não conseguia servir com excelência, mas aquilo que eu havia plantado no meu serviço de excelência, eu comecei a colher. Porque tudo que você planta, você vai colher. Porque Deus não se deixa escarnecer.
Então sirva. Apóstolo, mas estão me fazendo mal, faço bem. E sem olhar quem. Apóstolo, eu não tenho mais esperança. Sirva. Jesus está mostrando em João, no Evangelho, de forma muito clara, que Ele é um padrão de humildade. Nós não temos aqui nada nesta terra que pode fazer nós inflar o ego ao ponto de querer passar por cima das pessoas. Entenda algo, você pode conquistar, você pode prosperar, porque os céus estão abertos para sua vida concernente a todas essas coisas. Mas o que você não pode é perder a sua essência. Você não pode perder a humildade de quando o céu te chamou. Glória a Deus. Quando eu orava no quarto, o Espírito Santo me fez trazer à memória algumas coisas, e dentre elas, Ele trouxe um quebrantamento no final da tarde, quando eu orava por esta festa. E o céu dizia para mim: tem gente lá que não pode perder a essência de servir. Quanta gente já falou para você: você precisa servir menos, você precisa diminuir o ritmo de servir. Mas foi o céu que chamou você. E se o céu chamou você, não tem como diminuir o ritmo. Tem como administrar o ritmo. Aquilo que o céu chamou você para fazer, eu não vou fazer. Aleluia. Aquilo que o céu chamou você para servir, o pastor Donizete não vai conseguir servir. Aleluia. Aquilo que o céu chamou você, minha querida irmã, para servir, a pastora Rosana não poderá servir, porque o céu chamou você para servir naquele ambiente, naquela área, naquele cenário. A Bíblia diz que Obadias serviu. E quando veio um momento difícil, quando ele parte, e a sua esposa, a viúva de 2 Reis 4, está passando por momentos difíceis, ela vai procurar o profeta. Por quê? Porque o marido parte e deixa uma dívida. E no Velho Testamento, quando alguém deixava uma dívida, era levado os filhos como pagamento, como escravos. Em algum tempo, durante um tempo, esses filhos trabalhavam, pagavam uma dívida e eram livres. Em outros não. Eles continuariam escravos para o restante da sua vida. Então essa mulher vai procurar o profeta. E ela chega relatando: o meu marido morreu, mas ele temia ao Senhor. E ele te servia. Aleluia. Aonde? Na escola de profetas. Deus poder, aleluia. O que é que a senhora tem em casa? Eu tenho uma pequena botija de azeite e um pouco de azeite. Então eu vou servir a senhora. Olha a fala do profeta. Conjectura para não ferir o texto. Eu vou servir a senhora. A senhora vai entrar no quarto. Vai fechar a porta. E antes de entrar e fechar, a senhora vai arrumar muitas vasilhas emprestadas. Entra no quarto, fecha a porta. Glória a Deus. O profeta está servindo. Porque tem hora que o que sai desse altar está servindo você. Está te dando direção, está te dando norte. Está te dando diretrizes de mudança, de transformações na sua vida. A diferença é que tem gente que pega, crê e vive, e tem gente que entra no ouvido e sai no outro e nunca vai Deus viver. e Pai, aleluia. Só que a viúva, ela é servida, entra no quarto, fecha a porta, e ela orienta os filhos, conjectura para mim não ferir o texto. Eu acredito que ela pega o filho e fala: as vasilhas vazias você vai administrar. Você, outro, as vasilhas cheias você vai administrar. E ela pega aquela botija de azeite e começa a derramar sobre as vasilhas vazias.
Você conhece o desfecho bíblico. As vasilhas vão enchendo, enchendo. Ao ponto que ela chega nos filhos e diz: tem mais vasilha? E o filho diz: mãe, acabou. Quando o filho diz acabou, a Bíblia diz que o azeite parou. Porque o azeite só para quando não tem mais espaço dentro da vasilha. Você hoje aqui é a vasilha. Nesse aniversário de 13 anos, você é a vasilha. E o azeite só vai continuar sendo derramado se não houver coisas dentro de você. Tem coisas dentro da vasilha que tem que ser tirado pelo Eterno para ele continuar derramando azeite. Incredulidade, falta de fé, falta de compromisso com o Eterno, falta de aliança com Deus, falta de submissão a uma liderança na qual Deus constituiu. Isso tem que sair de dentro de nós. Orgulho, soberba, arrogância. Quantas vezes alguém está te dando uma direção e você fala: eu não preciso disso. Aí lá na frente, nada dá certo. E você lembra: alguém me serviu, mas eu não quis andar daquele jeito. Eu não quis colocar em prática aquilo que foi liberado sobre a minha vida. Só que aquela mulher vai viver o sobrenatural dentro do seu quarto. Ela vai pagar a dívida e ela vai viver do resto. Porque aquilo que você serve hoje com excelência, Deus vai cuidar dos seus, porque você serviu com excelência. Não é uma troca, não. Porque Deus não é Deus de troca. Só que Deus é Deus de reconhecimento. Deus reconhece quando você faz com excelência. Deus sabe quando você se entrega com excelência. Deus sabe quando você serve as pessoas com excelência. Quando você pode liberar uma canção que vai liberar o norte daquela pessoa. E aí eu não estou falando de dentro da igreja, eu estou falando além do altar. Quando alguém te pede um abraço, ou quando você sente que aquela pessoa precisa ser abraçada. Eu já contei aqui, no processo de luto do meu filho, eu voltei de Belo Horizonte e eu precisava apenas de um abraço. E ninguém conseguia me abraçar. Os meus amigos pastores ligavam e diziam: apóstolo, nós estamos orando pelo Senhor, mas nós não conseguimos te dar uma palavra, porque nós nunca perdemos um filho, e nós não conseguimos te dar uma palavra. Mas eles estavam orando pela minha vida, mas o que eu precisava naquele momento era de um abraço. Deus levanta uma criança de 4 anos na igreja, e todo santo culto, depois do culto, ela vai lá e me abraça. No terceiro culto, não era apto daquela criança. No 4º ou 5º culto, eu chego no discorrer daqueles abraços de casa, eu falo: a Lorena está diferente. O que ela está fazendo isso? Ela nunca fez. Não é apto dela fazer isso? E o céu desce na terra e diz assim: tu não precisava de um abraço? Eu estou usando a menina de 4 anos de idade para sarar a sua alma. Aquela menina estava servindo alguém que estava com a alma dilacerada. Tem hora que Deus está usando gente que ao seu olhar é improvável, mas é o céu que está usando. Porque o céu vai usar quem Ele quiser para servir você. E eu vou encerrar aqui. Aí eu estou lá no Brás, em São Paulo, um ano depois do meu filho sepultado. Não deu um ano, acho que 3, 4 meses. Eu estou num evento em São Paulo e eu sou arrebatado dentro de um hotel. O Eterno me leva até o céu, o terceiro céu. E eu tenho experiências com o meu filho, que havia uma ferida aberta dentro de mim. E quando eu tenho uma experiência com o meu filho, o céu permitiu isso. E
que eu fui sarado, e quando eu saio do hotel e vou para o culto, a primeira pessoa que eu encontro no culto é alguém com câncer. Cláudio. E ele diz assim: olha, eu começo a contar o testemunho do meu filho, que descansou no Senhor, mas era missionário, era amante das Sagradas Letras, mas que ele havia cumprido a sua carreira, e que o céu havia falado para mim que a obra que Deus tinha na vida do Gabriel era até ali, e que aquilo que Deus tinha comigo era maior do que tinha com ele, porque na cabeça de qualquer pai, de qualquer mãe, a gente vai lutar, e o legado nosso será sobre os nossos filhos. No caso do meu filho foi inverso, o legado que ele carregava sobreveio sobre os meus ombros. Então entenda, tem hora que Deus te levantou para servir e você não entende. Tem hora que tem gente